prazer muito grande estar com vocês aqui. Foi difícil dar o título para a palestra de hoje. Nós tínhamos colocado lá como inovação na estratégia de crescimento da Softplan. Aí um dos consultores nossos chegou e me falou: Marafon, isso não é coxinha? Isso não é lugar comum? Isso não é balaio? Todas as empresas que estão lá, as empresas conectadas no Sem Open Startup, têm esse objetivo. Eles estão lá buscando, por meio de Open Innovation, encaixar essas oportunidades, essas pequenas apostas no crescimento. E daí, eu mudei o enfoque para fazer mais provocações. Inclusive, falar um pouquinho das nossas experiências dentro da própria Softplan. É comum se ouvir executivos das empresas estabelecidas preocupados com as startups vir levar o seu almoço. Inclusive, recentemente, nós estivemos no Vale do Silício, que tem uma empresa que faz esse desenvolvimento, pelo menos do mindset dentro das empresas estabelecidas, para acordar para a inovação. Todo mundo sabe que ou inovar ou morrer. Talvez a gente morra mesmo inovando. Agora, não inovando, é certo que a gente vai morrer. Só falta saber se é em 2, 5, certamente antes de 10 anos. E lá no Vale do Silício, inclusive tem consultorias especializadas, tem a Match49, por exemplo, que se propõe a preparar as empresas estabelecidas, que também somos conhecidos como os dinossauros, para enfrentar os unicórnios, que são as startups que uma aceleração, um crescimento exponencial que chega a $1 bilhão, como valuation. E, inclusive, é uma pena que talvez esteja muito claro, mas essa é uma foto que está no site dessa consultoria, e dá para ver aí que os meninos que estão aí brincando de post-it, de design thinking, não são a geração que está aqui fora. Pelo próprio fenotipo, são empresas estabelecidas que estão lá querendo se reinventar. Mas será que esse é o caminho, se preparar para enfrentar as startups? Esse é um exemplo. Sem Open Startup é um lugar, por que não chamar aqui do parque em que se encontram os dinossauros e os unicórnios? Essa é uma experiência ao vivo, de que, se nós juntarmos o DNA bom dos dinossauros e o DNA bom dos unicórnios, teremos, talvez, um outro ser muito mais adequado para enfrentar as diversidades do dia a dia nas empresas. Então, um pouquinho da Softplan, uma empresa de 26 anos, com mais de 3.000 clientes, mais de 1.500 colaboradores, com presença internacional e, coincidentemente, também instalada numa ilha, que, quem sabe, que faz aí uma analogia com o Parque dos Dinossauros. O que a Softplan faz? Temos 3 unidades de negócio, com soluções para a área de TIC, na indústria da construção civil, gestão pública e uma unidade para desmaterialização da justiça brasileira. Talvez o nosso maior case, talvez um dos maiores cases do mundo, de desmaterialização, o fim do papel, é a Justiça de São Paulo. É o maior tribunal de justiça do mundo. 100% digital, solução da Softplan. Nessa analogia, então, estamos instalados também numa linda ilha de Santa Catarina, Florianópolis, e dentro de um parque, o
Sapiens Park, no norte da ilha de Florianópolis, em que a Softplan foi considerada a empresa âncora para efetivamente tornar esse parque uma realidade. Vocês vão ainda ouvir muito falar do Sapiens Park Florianópolis. Esse é o master plan do Sapiens Park. Não é uma figura imaginária. Dentro disso, nesse mundo, a gente vem fazendo uma série de experiências nesse nosso parque, que quem sabe que seja o parque onde os dinossauros e unicórnios vão se encontrar e viver harmonicamente. Criamos um programa chamado Inova Agora, ou seja, é urgente, é para agora, mãos à obra. E nesse programa, fazendo uma série de experiências, e uma delas é com inovação interna. Eu considero que é fundamental que se comece por aí. Porque se nós não tivermos um ambiente propício, se nós não tivermos o mindset, se nós não tivermos as nossas lideranças com as suas competências desenvolvidas para a inovação, dificilmente nós vamos convencer uma startup a vir com a gente. Dificilmente nós vamos ter um ambiente propício a uma startup para se aliar à nossa estratégia. E nesse programa de inovação interna, existe uma teoria que eu sou muito fã, que é do Three Box Solution. Em suma, é um indiano que escreveu um artigo e depois virou um livro, que fala, as empresas estabelecidas, o CEO, vive diariamente um dilema. Por quê? Ele tem que gerar caixa, ele tem que se justificar para os acionistas, ele tem que viver o aqui e o agora, ele tem que buscar a melhor eficiência no presente. Só que se ele fizer isso, no futuro, essa empresa está morta. Por outro lado, se ele for só no futuro, como é que se vive no presente? Não adianta ser viável no futuro se você morre no presente. E além disso, para que você abra espaço para o futuro, você tem que descartar aquilo que é velho, ter a coragem de ligar o LX, jogar produtos, modelos de negócios, mercados, no lixo. É a única forma de abrir espaço para o futuro. Então, esse fundamento faz com que você se estruture, ou precisa que você se estruture. Horas você está fazendo o papel de uma empresa estabelecida, otimizando o presente, e ora você está fazendo o papel de uma startup, usando o conceito Lean de construir, medir, aprender, sair do prédio, Customer Development, inovação puxada. Não adianta, não há dinheiro no mundo que sustente um produto que o mercado não precisa. Design Thinking, para que você possa co-criar, empatia, senta na cadeira do cliente. Aí é transitar de um lado para o outro e ter a coragem de destruir. Muito bem. Essa é a nossa experiência. Num ciclo de inovação no ano passado, numa semana, nós chamamos, inclusive criamos a simbologia dos heróis, que são os inovadores. Esses heróis, numa semana, lançaram 165 insights. Damos mais 2 semanas para eles se juntarem e co-criar. Viraram 32 propostas de inovação. E entramos no ciclo, o que vocês das startups fazem. Nesse ciclo de hipóteses, validar mercado, e nesse funil, na próxima rodada, que nós denominamos de Inova Agora Weekend, sobraram 10 times em que fizeram uma maratona, um verdadeiro Startup Weekend, porque eles estavam se preparando para o pitch, para o grande dia, para ver quais ideias seriam depois aceleradas. Nesse período, coisa mais importante foi entender, que ver se realmente existe a necessidade, se o mercado precisa,
falar, viver com o cliente, sair do prédio. E que culminou, então, com o famoso momento, né, dos pitches, e 3 dessas ideias foram escolhidas para serem aceleradas. E os resultados? É um mundo da incerteza, é um mundo da startup, é a caixa 3, é construir o futuro. O que nós sabemos que aprendemos demais? E a empresa nunca mais será a mesma, principalmente para, depois de 26 anos empurrando as soluções para o mercado, entender que efetivamente você precisa ver o que o mercado aceita, qual é a dor do cliente, qual é a dor do mercado. Então, a empresa estabelecida, ouvir essas palavras, ouvir, olha, vamos pivotar ou não vamos seguir, go ou não go, é extraordinário. E, com certeza, esse é o ambiente para passarmos para falar das outras experiências que é o Open Innovation. Agora, até aí, eu digo que é uma fase de romantismo, essa fase de ideação, de cocriação. Só que como é que você vai manter essa motivação com esse time? Como é que você engaja? Como é que ele deixa de pensar na carteira assinada? Como é que ele para de pensar que no final do mês ele tem o seu salário? Como é que ele para de pensar que às 6 horas ou 5 horas bota a carteira no bolso e vai embora? E aí é o grande desafio, realmente, de mexer com esses novos talentos. Eles têm que ter um propósito. Você tem que pensar em como vai remunerar isso, como é que você vai reconhecer, participar em resultados. Inclusive, nós, nesse programa, entregamos 10% do faturamento daquilo que for produzido nos 2 anos após o início da aceleração. Mas isso não é o suficiente. Eles estão lá na frente, se apresentando para a empresa inteira, mostrando que ele está co-criando, mostrando que ele está incluído na gestão, está incluído na estratégia da empresa. Eu tenho a convicção que isso é o que mais vale para esse jovem talento. Um grande dilema também. É muito fácil dizer, olha, você tem que, hora, se comportar como uma empresa estabelecida, produz eficiência, hora tem que se comportar como uma startup, que é incertezas, go no go, pivota ou não. Só que esse cara, que é o herói da inovação, ele também é o herói do dia a dia. Esse herói que está aqui, colocando post-its aqui para escolher a ideia, é o mesmo herói em que vira finais de semanas dentro da empresa, porque ele tem que fazer uma entrega na segunda-feira, porque tem um problema no cliente. Como superar esse desafio? Ali também eu acredito que não tem alternativa a não ser efetivamente mudar as nossas lideranças. A cabeça das lideranças. A liderança hierárquica. E sim uma liderança que cria líderes. Liderança que cria substituto, que cria o sucessor. Porque nessa hora, quem sabe que seja mais fácil pegar esse herói do dia a dia, trazê-lo para cá para construir a empresa do futuro. Aí vem o conceito de ambidestria, liderança ambidestra, muitos desafios. Falando das outras experiências, então. Voltando agora, por que não pedir ajuda externa? Quando você vê que uma necessidade vai além das suas capacidades, vamos pedir ajuda, Open Innovation, Corporate Venture. E dentro disso, se nós olharmos os dinossauros, o que ele tem de DNA bom? Nós temos mercado, nós temos fluxo de caixa, que dá para fazer pequenas apostas. Temos processos estabelecidos que quando essa startup ela escala, para de ter aquela flexibilidade, aquele ambiente informal de como quando tinha 3 pessoas. O nosso lado negro, a nossa lentidão para mudar, dificuldade para abrir novos mercados como consequência,
nossa ocupação no presente 100%, pouca flexibilidade, porque nós temos que arrastar um monte de clientes, que não é simplesmente abandoná-los ou querer pivotar, e como é que eles vão ficar. E os unicórnios, eles têm muita rapidez, eles conseguem entregar produtos a preços que muitas vezes nós não conseguimos, eles desmonetizam o mercado. Está aí o WhatsApp, quanto custava uma ligação internacional. E eles têm flexibilidade, né? Pivota, que é a grande palavra do dicionário deles. Mas eles têm dificuldade muitas vezes com o mercado, não podem fazer grandes apostas financeiras, porque de onde vem o dinheiro, e os processos informais, que de início é uma virtude, passam a ser uma dificuldade. Quem sabe, então, nesse cruzamento, e aproveitar o DNA bom dos dois lados. Só cuidado, muitas vezes pega um cientista, casa com uma mulher muito bonita, tomara que o cruzamento se aproveite os DNAs positivos. Se por acaso der os negativos, ninguém sabe que ser que vai sair. Ou seja, quando falamos em misturar os DNAs, é simbólico, porque nós acreditamos que é fundamental preservar a ideologia, preservar a estratégia, preservar os empreendedores, e não quando você investe ou traz para ir para o mercado com você, que vire alguém com carteira assinada. Fundamental que a gente tenha esse conceito, que são mini empreendedores que passam a trabalhar contigo. E dentro desse conceito, essa é a nossa expectativa de que tenhamos aí um parque chamado Unicórnio Sauro Rex, em que possamos ter, inclusive dentro da própria Softplan, um ambiente que esse parte do prédio está concebido para que tenhamos um ecossistema de inovação e que o outro, até mesmo em termos de espaço físico, que tenham a liberdade, se sintam independentes para tocar os seus negócios. É isso, gente. Obrigado.